Você sabia que Jesus começou o seu ministério numa festa de casamento? Pois é, foi lá que ele realizou o seu primeiro milagre e esse é o tema desse vídeo. Essa história está registrada no capítulo 2 do Evangelho de João e lá diz o seguinte: 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Na Palestina, um casamento era uma ocasião realmente muito importante. A festa durava mais de um dia, depois acontecia a cerimônia à tarde. E depois da cerimônia, o jovem casal era conduzido para o seu lar. Nesse horário já não havia luz, então eles seguiam a luz das tochas acesas. Eram levados pelo caminho mais longo possível para que o maior número de pessoas pudessem lhes desejar boa sorte. Não saíam em viagem de lua de mel, isso não era costume naquela época, como a gente faz hoje. Eles permaneciam em casa e por uma semana mantinham as portas abertas para que as pessoas pudessem felicitá-los. Nesse período, o noivo e a noiva levavam uma coroa na cabeça e eles eram tratados como reis. Isso era muito especial para pessoas que viviam uma vida tão sofrida, tão difícil. Durante uma semana, eles podiam experimentar algo que era transcendental para eles. A felicidade, a alegria que eles sentiam nesse período era algo assim que ia marcar para o resto da vida. E Jesus, ele gostava de estar em ambientes assim. Ele estava ali presente porque ele gostava desse tipo de ambiente. A gente vê depois nos outros relatos do Evangelho de João que Jesus gostava de participar de almoços, né? Ele era convidado para momentos de celebração e ele gostava de estar presente. Provavelmente ele era uma pessoa muito alegre, porque até as crianças gostavam de estar perto dele. E você provavelmente sabe que criança é difícil de conquistar, né? Você precisa ser uma pessoa muito carismática para conquistar as crianças. Então, provavelmente Jesus era uma pessoa assim. Muito diferente do que alguns cristãos imaginam, né? Tem gente que acha que para ser cristão precisa ser sério, né? Ter uma cara carrancuda assim, e não é nada disso. Jesus não era um estraga-prazeres, não era uma pessoa que estava o tempo todo falando que os outros, apontando o que os outros faziam de errado. Enfim, ele era uma pessoa que era prazeroso estar por perto. E com certeza o verdadeiro cristão que segue o exemplo de Jesus vai ter esse mesmo perfil. No versículo 3 diz o seguinte: durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. É muito provável que Maria tinha uma função especial nessa festa. Parecia que ela estava envolvida com a organização do evento, tanto que ela ficou muito preocupada, né, quando o vinho acabou. Parecia que ela tinha autoridade, né, para ordenar que os serventes obedecessem a Jesus, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A questão é que em uma festa judaica o vinho era algo essencial. Os rabinos diziam que sem vinho não havia alegria. As pessoas não se embebedavam, isso não era costume, porque a embriaguez era vista como uma desgraça. As pessoas bebiam uma mescla composta por 2 partes de vinho para cada 3 partes de água. No Oriente, a hospitalidade é um dever sagrado. As pessoas recebem muito bem umas às outras. Você receber alguém na sua casa, né, para uma festa, para uma celebração, é uma responsabilidade muito grande. A pessoa precisa se sentir muito bem, ela precisa ser muito bem recepcionada, ela precisa ter as suas necessidades atendidas e é muito comum que as famílias levem isso muito a sério. Então, faltar o vinho, que era algo essencial para eles, era um motivo de desgraça muito grande para aquela família. A falta de provisões numa festa, num acontecimento como esse, seria um momento de humilhação para aquela família. Provavelmente eles teriam que pagar até uma multa por causa disso. E Jesus fez o seu primeiro milagre para ajudar que uma família muito simples não passasse por essa humilhação. Jesus era uma pessoa muito empática, que se preocupava com as pessoas e buscava ao máximo evitar que as pessoas sofressem. Infelizmente a gente percebe que hoje em dia a maioria dos seres humanos sente prazer em histórias negativas, né? Em pessoas que passam por dificuldades. Tem programas de televisão que focam basicamente nisso, né? E a gente gosta de compartilhar, né, uma fofoca boa, quando a gente fica sabendo de alguma coisa, né, que alguém fez uma besteira e você se sente bem de compartilhar isso, porque faz você se sentir melhor com seus próprios erros. Mas o verdadeiro cristão, ele nunca vai atuar dessa forma. Ele vai querer ajudar as pessoas e vai propiciar, ele vai tentar de alguma forma ajudar para que as pessoas não passem por dificuldades.
ele vai tentar aliviar o sofrimento das outras pessoas. Quando a gente fica sabendo que uma pessoa passou por uma dificuldade, cometeu um erro, o ideal é que a gente ore por essa pessoa e não que a gente espalhe essa situação. É assim que Jesus agia, é assim que a gente deve agir se nós desejamos ser discípulos de Jesus. No versículo 4, Jesus responde para sua mãe: mulher, isso não me diz respeito. Minha hora ainda não chegou. Jesus ainda não tinha se revelado como Messias e ele não tinha realizado nenhum tipo de milagre ainda. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Essa palavra mulher usada por Jesus era um título de respeito, como a palavra senhora que nós usamos hoje. Pode parecer um pouco estranha na tradução, mas era isso que significava. Jesus estava demonstrando respeito por sua mãe. A gente percebe por esse momento que Maria confiava muito em Jesus. Ela sabia que num momento de dificuldade ela podia procurar Jesus e que ele ia ajudar de alguma forma, que ele ia resolver a situação de alguma forma. É possível que de forma particular ele já tivesse feito isso muitas vezes, né? Provavelmente ele era um filho muito bom, muito atencioso para com sua mãe. A gente não vê, a partir desse momento, daí para frente, a gente não vê nenhum relato sobre José. É provável que ele já tinha falecido, que ele não era vivo mais e que Jesus cuidava da sua mãe. Mas a gente vê que o cuidado dele se estendia às outras pessoas também. Isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente passa alguma dificuldade, algum problema, às vezes a gente procura um amigo, um familiar, e isso é normal, faz parte. Mas às vezes a gente não sabe nem a quem procurar, a gente não sabe nem a quem recorrer. E a verdade é que esse mesmo Jesus está à nossa disposição hoje. Ele está à sua disposição para te aconselhar, para te orientar, para te ajudar no que você tiver dificuldade, problema. Ele passou por muitas dificuldades, por muitos problemas, assim como nós. A Bíblia diz que ele foi provado, que ele sofreu tentações assim como nós. Então ele conhece a sua dificuldade e ele pode te ajudar se você simplesmente o procurar, se você o buscar, assim como Maria fez. No versículo 6, João continua dizendo que havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um desses potes tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Essas vasilhas eram muito comuns nas casas dos judeus, eram vasilhas grandes que tinham uma capacidade grande de armazenamento de água. João explica tudo isso porque ele estava escrevendo para gregos, e por isso era muito importante explicar o uso desses cântaros de água. Essa água ela era usada para 2 finalidades. A primeira, para lavar os pés dos convidados empoeirados das estradas de terra. E a segunda era lavar as mãos. Os judeus eles tinham alguns costumes com relação a lavar as mãos e eles eram bem rígidos em relação a isso. Por exemplo, eles lavavam as mãos antes das refeições e entre um prato e outro. Do contrário, eles acreditavam que as mãos estariam impuras. Para os judeus, 7 é o número absoluto, completo, perfeito. E 6 é o número incompleto, inacabado, imperfeito. Então é muito interessante esse número de que haviam 6 vasilhas de água, né, e na verdade faltava o vinho. Jesus então pega essas 6 vasilhas, que o número 6 representava algo incompleto, algo que estava faltando, e ele transforma isso em algo completo. Da mesma forma, muitas vezes nós nos sentimos incompletos, parece que está faltando alguma coisa. E geralmente é justamente Jesus, é justamente isso que a gente precisa na nossa vida. Um teólogo muito famoso disse certa vez que nós temos um buraco dentro do nosso coração do tamanho de Deus. A gente pode tentar preencher esse vazio com várias coisas, de várias formas, mas ele nunca estará completo a não ser que Deus esteja ali. Por isso que Jesus veio a esse mundo justamente para suprir essa necessidade, esse vazio que existia dentro do ser humano. E hoje, da mesma forma, ele quer suprir esse vazio que pode haver dentro de você. Quando você busca Jesus, quando você se relaciona com ele, aí sim ele pode suprir esse vazio, ele pode preencher esse buraco que tem dentro do seu coração. No versículo 7, Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, ele disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados então seguiram suas instruções. Nas bodas judaicas, era muito comum que um convidado atuasse como mestre de cerimônias. Hoje em dia, na nossa cultura, é como se ele fosse o primeiro garçom, o responsável ali por todos os que estavam servindo, todos que estavam trabalhando ali na festa. Ele garantia que os convidados estivessem se sentindo bem, que eles estivessem sendo atendidos, que tudo corresse bem na festa.
No versículo 9 continua dizendo: o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Geralmente, nessas festas, os anfitriões serviam primeiro o melhor vinho que eles tinham para que as pessoas apreciassem, e no decorrer da festa, conforme as pessoas já estivessem ali bem satisfeitas, o paladar já um pouco adormecido, né, eles serviam um vinho inferior, mais barato, simplesmente para matar a sede. E nesse caso, como o vinho tinha sido transformado por Jesus, ele foi considerado ali, né, pelo mestre de cerimônias como o melhor vinho. Tudo que Jesus faz na nossa vida, ele vai buscar fazer o melhor. Nem sempre ele vai fazer o que a gente quer, mas com certeza ele vai fazer o que é melhor para a gente. Se você confia em Deus, pode ter certeza que ele sempre vai buscar fazer o melhor para você. Ele nunca faz coisas pela metade, ele sempre vai completar aquilo que está faltando, como a gente viu em alguns versos anteriores, e ele sempre vai fazer o melhor para você. No versículo 11 termina dizendo: esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. A primeira vez que Jesus fez um milagre, que ele demonstrou todo o seu poder, foi num casamento de uma família simples no interior da Galileia. Jesus veio a esse mundo justamente trazer Deus para dentro das casas das pessoas. O que antes parecia uma coisa distante, que as pessoas tinham que ir lá no templo para poder adorar, a Bíblia diz que hoje Deus habita em nós. Ele está conosco na nossa família, no nosso lar, mas também no nosso trabalho, na sua faculdade, aonde você for. E não só isso, Jesus estava ali valorizando a instituição familiar, ele estava valorizando a família, que é o berço, a base da nossa sociedade. Existe muita discussão hoje em dia sobre o que é família, as características de uma família, mas o fato é que na Bíblia nós temos revelado por Deus uma família de forma simples: homem, mulher, filhos. Esse era o plano de Deus, o propósito dele. Eu não vou entrar em discussão aqui sobre modelos diferentes, não é a minha função, mas eu quero que você entenda que Deus, ele tem um carinho muito especial pela sua família, que ele quer ver a sua família bem, feliz. Esse é o maior propósito de Deus. Se você trouxer Deus para a sua família, se ele fizer parte do seu lar, pode ter certeza que ele vai querer, com muito carinho, abençoar a sua família e ajudar a sua família a crescer e se desenvolver. Até hoje nós usamos a expressão da água para o vinho, que significa uma mudança muito grande. Algo que era simples e se tornou muito mais complexo, algo que era pequeno que se tornou grande, uma mudança muito drástica que aconteceu na vida de alguém. E é justamente isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Ele vai mudar a sua vida por completo. Aquilo que estava vazio, ele vai preencher. Aquilo que não fazia sentido, ele vai dar sentido. Não quer dizer que ele vai resolver todos os seus problemas e que nunca mais você vai ter dificuldades, mas você vai sentir que ele está ao seu lado. Você vai sentir uma paz interior que você não conseguia sentir antes. As coisas vão fazer mais sentido para você e ele vai te orientar o caminho que você vai seguir. Jesus não faz as coisas por nós. Ele vai te ajudar no processo onde você vai realizar, você vai crescer e se desenvolver no seu trabalho, nos estudos, na sua família, nos relacionamentos, mas você vai ter que tomar algumas atitudes, mas ele vai te acompanhar, ele vai te orientar durante todo o processo. Esse é o objetivo de Jesus para a sua vida. Se você aceitar ele na sua vida, se você permitir que ele entre na sua vida, eu tenho certeza que ele vai fazer uma mudança maravilhosa. Existem vários livros famosos que são muito vendidos, mas eu não conheço ninguém que foi transformado por esses livros. A Bíblia é o único livro que eu conheço que transforma a vida das pessoas, justamente porque fala de Jesus, porque traz Jesus para a vida das pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito uma diferença positiva na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte ele para que o YouTube entenda que ele é um vídeo relevante para outras pessoas. Se você pensou em alguém que precisa também conhecer essa mensagem, compartilha com ela, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque Jesus é importante para todos. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço.